Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta terça-feira. Terça-feira que será marcada por Vasco da Gama e Marcílio Dias em Itajaí. Jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. É decisão para o Vasco da Gama. Terça-feira também é importante com relação a movimentações no mercado. Temos novidades a trazer aqui a vocês sobre o atacante André Silva, brasileiro que fez sua carreira em Portugal, nome que o Vasco procurou, se acertou com o clube do atleta para comprar os direitos econômicos do jogador. E a gente tem novidades a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. Além dessas, muitas outras novidades, um vídeo agitado, movimentado, com muitas informações que, é claro, você não poderá perder. Porém, antes de começar aqui esse vídeo, torcedor, antes de deixar todos vocês, é claro, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Hoje, como temos dias de hoje como é dia de Vasco, temos Vasco e Marcílio Dias na parte da noite, a grade aqui do canal muda um pouquinho, mas sempre com 3 vídeos diários. Esse é o nosso compromisso aqui com você que está aí do outro lado. Então é claro, diante disso, já se inscreva aí no nosso canal para ajudar o nosso crescimento. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 125 mil inscritos, cada vez trazendo mais pessoas aqui ao nosso canal. Então se inscreva, além disso deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, é claro, este Fala Gigante, falando primeiramente sobre a situação do atacante André Silva. É importante, primeiramente, contextualizar vocês essa situação. André Silva é um jogador de 26 anos de idade, um atleta que fez toda a sua carreira no futebol de Portugal, passou por vários clubes de futebol do país, após, nesse momento, conseguir ter um grande destaque, enfim, no Vitória de Guimarães. O André é o grande nome do clube, é o centroavante que vem conseguindo marcar gols e sendo uma peça fundamental para o setor ofensivo do Vitória de Guimarães. Para se ter noção, nos últimos 5 jogos, o André marcou gol em 4, sendo que em uma dessas partidas, um gol do André foi marcado até mesmo contra o Benfica, que é clube de primeira prateleira do futebol de Portugal, jogador que vive hoje o seu auge técnico, o seu auge físico, um atleta que foi comprado no ano retrasado pelo Vitória de Guimarães por 1 milhão de euros, ou seja, 5 milhões de reais, e nesse momento está sendo oferecido ao mercado pelo valor de 21 milhões de reais, ou seja, o Vitória de Guimarães conseguirá uma valorização 4 vezes maior do valor que aplicou com o valor que irá receber. Essa é a situação do André. O Vasco chegou sim a um acordo com o Vitória pela compra dos direitos econômicos do jogador, estava tudo alinhado e ainda está tudo alinhado com o Clube de Portugal, está tudo alinhado com o grupo norte-americano 777 Partners para que o investimento viesse a ser realizado. Porém, o São Paulo entrou no negócio. E o São Paulo, diferente do Vasco, não foi até o Vitória, mas foi diretamente ao próprio André. Chegou a um acordo com o atacante brasileiro. O atacante brasileiro gostou do projeto São Paulo, aceitou o projeto São Paulo e o Vasco ficou aí para trás em toda a situação. Mesmo diante de um acerto com o Vitória, o Vasco não conseguiu se acertar com o André. São Paulo chegou primeiro, ofereceu o melhor projeto, encantou o André e ele realmente definiu que quer vestir a camisa do São Paulo. Até hoje de manhã, jornais de Portugal ainda não confirmavam a situação, até porque o jornal A Bola, que é um dos principais jornais aí do futebol de Portugal, trouxe a seguinte informação. Questionado por A Bola, Vitória de Guimarães não justificou a razão da ausência do melhor marcador do Vitória de Guimarães. Na última partida, ele não esteve presente. E o jornal A Bola ainda continua, que não vence há 3 partidas, fazendo soar o alarme de uma iminente transferência para o Vasco da Gama. O mercado brasileiro fecha apenas no dia 7. Então, um dos principais, e é de fato, um dos principais jornais de Portugal, confirmou hoje pela parte da manhã que a transferência do André se daria para o Vasco e não para o São Paulo. Porém, meus amigos, o martelo foi batido, e agora há pouco foi de fato confirmado. O jornalista Bruno Andrade, que é um dos principais setoristas hoje aqui
do futebol brasileiro confirmou que São Paulo encaminhou a contratação do André Silva, um contrato válido aí por 4 anos com o jogador. Nesse momento está aí no famoso só falta assinar. Então a expectativa é que nessas próximas horas André Silva feche aí com o São Paulo e o Vasco não consiga a contratação desse grande jogador, um dos principais atacantes. Não é realmente uma falácia, é uma realidade. O próprio jornal A Bola trouxe os principais atacantes hoje do futebol de Portugal está se transferindo para o futebol brasileiro e não para o Vasco. O Vasco queria trazer um grande jogador, um atleta que daria um grande salto de qualidade para o sistema ofensivo cruzmaltino, mas que infelizmente, na minha opinião, por erros até mesmo, né, da forma de negócio, ele fecha aí com o São Paulo. Talvez se o Vasco tivesse ido antes de ir ao Vitória diretamente ao atleta, o Vasco conseguiria a contratação do jogador, mas como quis fazer o caminho inverso, São Paulo passou na frente, conseguiu aí encantar com um bom projeto com o atleta, e agora o Vasco terá que ir ao mercado, retornar, né, principalmente ao mercado, para trazer um outro nome. Notícia não tão boa de trazer, mas é claro, a gente sempre tem que deixar você aí muito bem informado. Então, caso ouça aí de algum outro canal, o André ainda tem possibilidade, tem chance de fechar com o Vasco, não tem mais, já está fechado, vestirá a camisa do clube paulista. Vamos prosseguir então? Vamos falar de Vasco da Gama e Marcílio Dias, vamos trazer informações importantes sobre esse jogo importantíssimo para o Vasco da Gama nessa noite de hoje. Às 9h30, o Vasco enfrenta a equipe do Marcílio Dias pela primeira fase da Copa do Brasil. Um jogo importante, um jogo que tem realmente esse clima de clássico, né? A gente trouxe pela parte da manhã, que é de fato uma decisão para o Vasco pelo aspecto esportivo, para a temporada de 24, mas também para o aspecto financeiro. Trazer em detalhes aí a tabela de premiação da Copa do Brasil, está aparecendo na imagem a vocês. Caso o Vasco passe da primeira fase, o Vasco colocará no seu bolso quase R$1,5 milhão. Caso o Vasco passe da segunda fase, o Vasco colocará no seu bolso quase R$1,8 milhão. Caso o Vasco passe para a terceira fase, o Vasco colocará no seu bolso R$2,2 milhões. E caso o Vasco passe das oitavas, colocará no seu bolso R$3,5 milhões e por aí em diante. Essa é a premiação. É conhecida como a Copa Milionária do nosso país, a Copa do Brasil. Uma Copa que, caso o Vasco chegue apenas até as oitavas, o Vasco colocará dentro dos seus cofres quase R$6,5 milhões. É muita grana, torcedor vascaíno. É muita grana. Então é realmente uma competição importante pelo lado financeiro, uma competição também importante pelo lado técnico, esportivo, para dar aí ao torcedor vascaíno a expectativa de conquistar uma taça na temporada de 2024. Marcílio Dias leva esse jogo como uma grande decisão, até porque, para o lado deles, passar da fase traz aí os olhares, né, claro, do futebol nacional de um modo geral para o Marcílio Dias. A gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro na semana passada, quando o Souza da Paraíba eliminou o Cruzeiro, como o assunto todo durante a noite daquele dia e ao dia posterior, né, foi a eliminação do Cruzeiro, foi o time do Souza, o presidente do Souza aparecendo. Então, o fato de hoje o Marcílio Dias passar do Vasco da Gama, isso não vai acontecer, né? A gente espera que isso não aconteça, mas dá muita visibilidade ao clube catarinense. Então, Marcílio Dias realmente tem hoje internamente esse clima de guerra. Foi feito até um copo, né, de promoção para o jogo, com as frases "jamais te abandonarei", porque realmente é aí a forma com que o torcedor de Marcílio Dias vai para esse jogo de hoje contra a equipe do Vasco da Gama. Um jogo decisivo para ambas as partes. O Vasco tem um fato de obrigação. Marcílio Dias entra, entre aspas, leve aí nessa partida que irá acontecer às 9h30 da noite hoje, no estádio Gigantão de Aço, em Itajaí, Santa Catarina. Sobre esse jogo, o que temos a trazer? Primeiramente sobre o lado de lá, primeiramente sobre o lado de Marcílio Dias. Primeira vez que o Vasco da Gama e Marcílio se enfrentam pela Copa do Brasil. Um jogo único, empate, o Vasco se classifica, derrota, o Vasco está eliminado, vitória do Vasco da Gama também, Marcílio Dias estará eliminado. Jogo aí com transmissão exclusiva do Sport TV e do Premier. Marcílio Dias vai ter a sua segunda experiência apenas na Copa do Brasil, o segundo ano, né, que a equipe catarinense disputa a competição. No ano passado, Marcílio Dias chegou até a passar, de fato, pela primeira fase. Na temporada de 2023, Marcílio Dias estreou a competição enfrentando a equipe da Chapecoense, passou pela Chapecoense e na segunda fase enfrentou a equipe do Maringá. Lembra o Maringá, que no ano passado venceu o Flamengo no jogo que aconteceu no Paraná e na segunda partida acabou não vencendo no Maracanã? Esse mesmo Maringá eliminou o Marcílio Dias no ano passado, na temporada de 2023. Então Marcílio Dias agora volta à Copa do Brasil novamente, com a expectativa, né, segundo eles, de passar do Vasco da Gama e passar novamente pela primeira fase. Hoje Marcílio está sim em boa fase na temporada de 2024 de um modo geral. Ele, nesse momento, é o bicampeão da Copa Santa Catarina, uma Copa que acontece, né, entre os clubes ali
Catarinense, torneio que inclusive garantiu a vaga do Marcílio Dias na Copa do Brasil, tanto do ano passado quanto desse ano, 2 anos consecutivos, que dá aí ao campeão da Copa Catarinense a disputa da Copa do Brasil, e nesse momento também é o vice-líder do Campeonato Catarinense, estando atrás apenas do Criciúma. O técnico aí do Marcílio Dias, Vaguinho Dias, afirmou que nesse momento o jogo contra o Vasco é o mais importante da história do Marcílio Dias. Foi isso que disse, melhor dizendo, o próprio Vaguinho em entrevista coletiva, que a gente trouxe até pela parte da manhã, e já iremos passar sobre isso. Já ao lado do Vasco da Gama, no lado do Vasco da Gama, melhor dizendo, o Vasco é uma equipe que entra na Copa do Brasil depois de muitos anos com a expectativa de chegar longe. O Vasco em si sempre entra em uma competição, pelo menos o torcedor vascaíno, com a meta, o sonho, a expectativa de chegar longe nas competições. Mas o torcedor vascaíno vem sofrendo muito no assunto Copa do Brasil. No ano passado caímos para o ABC, teve ano que caímos aí para clubes menores do interior do Brasil. Então o Vasco não consegue mais chegar longe na competição. A última vez que eu lembro que o Vasco conseguiu chegar longe na Copa do Brasil, salvo engano, foi no ano de 2021, quando foi o Vasco e São Paulo, que a gente chegou até as oitavas. Depois de lá, ano passado o Vasco caiu para a ABC, no ano de 2022 o Vasco também caiu para um time menor. Então o Vasco, depois de muitos anos, não consegue mais avançar até as fases finais da principal competição de clubes em Copa, do futebol brasileiro. Então o Vasco nesse momento tenta entrar novamente com a expectativa de passar pelo Marcílio, passar depois da segunda fase, passar a terceira fase, chegar às oitavas. Será a primeira experiência de Ramon Dias como técnico em uma partida da Copa do Brasil. Ele tem fama aí de ser um técnico copeiro, pelos clubes por onde passou, sempre conquistou títulos assim nesse quesito de Copa, no comando do River Plate, no comando do Al Hilal na Arábia Saudita, e nesse momento ele também entra em mais competição com esse objetivo, conquistar uma Copa a favor do Vasco da Gama. Ramon tem aí um dos grandes falcos desse elenco, que é a ausência de Dimitri Payet. Payet não vai a campo nessa tarde de hoje, então Ramon teve que quebrar a sua cabeça para montar uma estratégia para conseguir passar pelo Marcílio Dias nessa noite de hoje em Itajaí. Então, exatamente por esse motivo, a expectativa é que o Vasco vá a campo dessa maneira aí, com Léo Jardim no gol, na zaga Medel, Léo e Robert Rojas. João Vitor vai para o banco de reservas, aberto nas alas Lucas Piton e Paulo Henrique, Zé Gabriel e Galdamei sendo os dois únicos homens de meio de campo, e uma trinca ofensiva composta por Alisson, Verrete e Rossi. Deve ser exatamente dessa maneira que o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Marcílio Dias nessa noite de hoje no estádio Gigantão de Aço, conhecido também como estádio Hercílio Luz. Além disso também, sobre o lado de lá, sobre o lado do Marcílio Dias, o que temos a trazer. Marcílio Dias nessa noite de hoje não vai contar aí com um dos principais jogadores do elenco, que nesse momento inclusive estão no departamento de médico. São eles os volantes Neres, Matheus Neres, Marquinhos e também o atacante William Henrique. São aí as baixas confirmadas para o Marcílio Dias. Por outro lado, vai ter um retorno importante, retorno aí do zagueiro Sandro, uma peça importante para o esquema montado pelo técnico Vaguinho Dias. Silvio, titular absoluto no Campeonato Catarinense, de acordo com informações aí do GE também, foi punido com 3 jogos de suspensão e julgamento do STJD pela confusão que aconteceu entre Sergipe e Botafogo na Copa do Brasil do ano passado. Então, será desfalque para o Marcílio nessa Copa do Brasil de hoje. O Vasco deve ir, então, com isso, Marcílio deve ir a campo exatamente com essa escalação que está aparecendo aí na imagem a vocês. Poucos conhecidos. São eles: Felipe no gol, Sandro, Silva, Vitor Guilherme e Rafael Carioca formando o sistema defensivo. Meio campo: Araújo, Felipe Manuel e Gustavo Pofó. E no ataque, Juninho Tardelli, Técio e Wendel. Deve ser exatamente com esse esquema que Marcílio Dias vai enfrentar o Vasco da Gama hoje no estádio Hercílio Luz em Itajaí. E é claro, arbitragem, de olho nele. Anderson Daronco está no comando do apito para esse jogo de hoje, nessa noite em Itajaí. A gente espera que o senhor Anderson Daronco não prejudique o Vasco da Gama. Anderson Daronco, infelizmente, é um árbitro que sempre aí é marcado pelos seus jogos com erros contra o Vasco. A gente espera que nessa partida tão importante do ano de 2024 para o nosso Gigante da Colina, isso não aconteça. O Vasco trata esse jogo como uma grande decisão. Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco, disse, em entrevista ao GE sobre esse jogo, ele disse assim, de tratar esse jogo contra o Marcílio como se fosse uma final por tudo que ele representa. Um jogo único de mata-mata na casa do adversário. Então vamos entrar com muita
muita vantagem, perdão, sair com a vitória e classificar. Então, é exatamente esse espírito do jogo de hoje entre Vasco da Gama e Marcílio. O próprio técnico também do Marcílio Dias, Vaguinho Dias, falou também sobre essa partida e uma entrevista coletiva após o jogo desse final de semana em Itajaí. O técnico Vaguinho Dias sobre esse jogo disse assim, ó, abre aspas: eu não venho aqui para enfrentar o Vasco com medo. Eu vou jogar, eu quero ganhar. Aliás, eles já estão classificados com empate. Eles já entram classificados. E para nós só interessa a vitória. Ele ainda elogia muito aí o sistema defensivo do Vasco. Diz que o Léo Jardim, nesse momento, é um dos principais, se não... Aliás, ele diz que o Léo Jardim hoje é o principal goleiro, né, do futebol brasileiro. Rasga elogios ao camisa 1 Cruz Maltino. Diz que a equipe do Vasco é uma equipe muito bem defensivamente, mas que sofre gols. E é exatamente a partir daí que ele vai tentar surpreender o técnico Ramon Dias nessa noite de hoje. Então, é um jogo decisivo. Um jogo importante para ambas as equipes. Um jogo que o Vasco entra com essa obrigação, com esse peso de passar de fase. E o que fica marcado aí é a festa da torcida vascaína. A festa que com certeza também acontecerá nessa noite de hoje em Itajaí. E falando em festa, ontem, quando o elenco foi recebido pelos torcedores vascaínos em Itajaí, apareceu um torcedor do Flamengo. Rodou essa imagem que está aparecendo aí a vocês, de um torcedor flamenguista, parece que numa sacada, e parece ser até uma criança, né? Um jovem aí dos seus 13, 14 anos, com a camisa 9 do Flamengo, olhando a festa do torcedor vascaíno. Pezinho balançando, a torcida naquele momento canta aquela canção, Nunca Vão Entender Esse Amor, e parece que o torcedor aí rubro-negro está apaixonado pela torcida do Vasco. O muro tá baixo. Se quiser pular, pula logo, porque depois vai falar que é clubista. Não pula depois não, quando o Vasco estiver forte, melhor pular logo agora, que depois aí você vai ficar até feio. Aproveita, pula, e esse daí tá doidinho pra pular. Então, vídeo muito legal aí que rodou nessa manhã de terça-feira nas redes sociais. Para fechar, já que estamos falando sobre vídeo, hoje também rolou uma imagem muito legal dos muros de São Januário. Nesse momento, os muros de São Januário estão sendo pintados na cor cinza. Os muros que precisavam de uma pintura, São Januário nos arredores está muito largado de fato, mas nesse momento aí, principalmente, né, aliás, principalmente não, enfim, né, finalmente está sendo pintado o muro do nosso caldeirão, algo merecido para mostrar zelo e cuidado pela nossa casa. Tranquilo, rapaziada? A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, com mistura aí de pré-jogo do Gigante, com muita informação sobre o nosso Cruz Maltino, sobre a preparação para esse jogo em Itajaí, sobre aí André Silva, né, esse atacante brasileiro que infelizmente não fechará com o Vasco da Gama. Vídeo movimentado, agitado, com muitas novidades, que é claro, contamos aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir falar. Então, é claro, contamos com você, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.